A escolha é uma limitação. O Dr. Hughlem voou para Austin, Texas, para passar alguns dias comigo em outubro de 2006. Quando o busquei no aeroporto, começamos imediatamente a falar sobre a vida, Deus, programas, limpezas e outras coisas. Ele me perguntou o que andava fazendo naqueles dias. Eu lhe disse que estava muito entusiasmado. Há um filme no qual um dos personagens diz: algumas pessoas estão despertas e elas vivem em um constante estado de assombro e admiração. Estou bem próximo desse estado, disse eu. Tenho mágica, milagres e a vida me deixa animado. Conte-me mais, insistiu ele. Falei sobre o meu novo carro que eu adoro, um carro esporte exótico de luxo. Cada um deles é montado à mão, cada um é assinado pelas pessoas que o fabricaram e cada um recebe um nome. O meu se chama Francine. Eu sabia que o Dr. Hughlem iria apreciar o amor que eu dedico ao carro, bem como o fato de que ele é tratado como uma pessoa viva. Para ele, todas as coisas estão vivas. Falei também a respeito da minha presença no programa de televisão Larry King Live, pelo fato de eu estar no filme O Segredo. Ele queria saber como Larry King era. Eu lhe disse: King é direto, cordial, safo. Gostei dele. Passei então a descrever para o Dr. Hughlem o sucesso dos meus livros. Depois de alguns minutos, ele pôde perceber que eu estava transbordando energia. O que você acha que é diferente agora do que quando você fez o primeiro treinamento de Ho'oponopono? Pensei por um momento e respondi. Parei de querer controlar tudo. Entreguei os pontos. Tudo que faço agora é purificar, apagar e tentar chegar a zero. Ele deu palmadinhas no meu ombro e sorriu, fixando de certa maneira o momento ao reconhecer o que sentia que era certo para mim. Começamos a caminhar em direção ao meu carro, e depois que demos alguns passos ele parou e me fitou. Você está com andar animado, comentou ele quase deslumbrado. Você está com andar elástico. Bem, estou feliz por vê-lo, repliquei. Fomos jantar e eu lhe disse que estava desapontado porque um dos meus livros não estava vendendo bem. Joseph, você precisa amá-lo. Eu queria que o meu livro vendesse, de modo que não entendi o que o amor tinha a ver com aquilo. Joseph, se você tivesse 3 filhos e um deles estivesse atrasado na escola, você lhe diria que estava desapontado com ele? Não, repliquei. E de repente o lampejo me atingiu com força. O livro é um filho meu, e eu estava dizendo que ele não era tão bom quanto os outros meus filhos. Senti isso em um grau tão real que quase comecei a chorar no restaurante. Você entendeu, Joseph, disse o Dr. Hughlem. Você precisa amar todos os seus filhos. Comecei a me sentir péssimo ao ter alienado o meu filho, por ele não ter tido um bom desempenho na escola da vida. Eu me senti genuinamente arrependido. Comecei a dizer mentalmente para o divino: eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa e obrigado, enquanto mantinha no coração a impressão do meu livro. Depois, quando cheguei em casa e vi o meu livro, eu o peguei e apertei contra o coração, abraçando-o, amando-o, pedindo perdão por não tê-lo apreciado apenas por existir. Mais tarde, quando levei o Dr. Hughlem de carro para a área onde está minha casa no Texas, ele disse que viu um elfo em mim. Um o quê? Um elfo? Repetiu ele. Estou acostumado que ele veja coisas em mim que não enxergo. Ele não chamaria isso de habilidade psíquica, mas apenas de um desdobramento em cada momento. O elfo tem olhos e orelhas grandes. Ele quer ficar do lado de dentro e não sair em público. Essa é a parte de mim que quer ficar em casa, trabalhar no computador e não interagir com pessoas. Mas a outra parte de você que gosta da notoriedade. 2/3 de mim querem aparecer nos programas Larry King e Oprah e receber a atenção, confessei. Mas outra parte deseja permanecer do lado de dentro e ficar solitária. O seu elfo o manterá lúcido, explicou o Dr. Hughlem. As pessoas que desejam apenas a fama enlouquecem. Aquelas que só querem viver em uma caverna escondem os talentos que têm. Você tem equilíbrio. Mais tarde, ainda naquele dia, falei com Nerissa, o meu amor, a respeito do meu elfo. Como se chama a sua parte que gosta de aparecer? Perguntou ela. Não sei. Ela refletiu por um momento e em seguida declarou. Acho que ela se chama Sprite. Sprite? Isso, Sprite. Parece adequado. Eu ri e tive que concordar. No dia seguinte, quando eu disse ao Dr. Hughlem que Nerissa chamara a minha parte extrovertida de Sprite, ele deu uma risada e adorou o nome. Sprite gosta da luz, cantou ele. No dia seguinte ao que o Dr. Hughlem chegou à minha área, fui ao encontro dele.
dele. Estava sentada em uma mesa com 2 mexicanas aposentadas que pareciam penduradas em cada palavra que ele dizia. Ele fez um sinal para que eu me aproximasse. Peguei um café e comecei a me sentar na cadeira ao lado dele. Ele me interrompeu e pediu que eu me sentasse na cadeira seguinte, mais longe dele, mas de frente para as 2 mulheres. Diga a estas senhoras o que você faz, pediu o Dr. Hughlem. No passado, eu costumava tentar resolver os problemas, fossem meus ou de outra pessoa. Hoje, não interfiro neles, mas limpo as memórias que os causaram. Enquanto faço isso, eles são resolvidos e eu fico bem enquanto isso acontece. Joseph, você pode dar um exemplo para elas? A minha irmã me deixa frustrado, confessei. Ela estava vivendo do seguro-desemprego, a sua casa foi invadida, a sua identidade foi roubada e outras coisas. Ela não é feliz, o que me deixa frustrado. Tentei ajudá-la enviando para ela dinheiro, livros, filmes e até mesmo o DVD player para que ela pudesse assistir aos filmes. Ela não faz nenhum esforço para mudar, mas agora não tento mais modificá-la. E o que você faz? Perguntou uma das mulheres. Eu trabalho em mim, respondi. Agora entendo que a vida que ela vive não tem nada a ver com algo que ela esteja fazendo. É um programa ou memória que está sendo encenado e ela ficou presa na rede dele. É como se ela tivesse pegado um vírus. Não é de modo algum culpa dela. E o fato de eu sentir o que está acontecendo, de eu sentir a dor dela, significa que eu compartilho o mesmo programa. Preciso fazer uma limpeza e enquanto for fazendo essa purificação, o programa também se desprenderá dela. Como você faz essa limpeza? Tudo que faço é repetir sem parar. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa e obrigado. O Dr. Hughlem explicou que a simples frase "eu te amo" contém 3 elementos que podem transformar qualquer coisa. Ele disse que esses elementos são a gratidão, a reverência e a transmutação. Prossegui explicando o que eu achava que estava acontecendo. As frases que eu pronuncio são como palavras mágicas que abrem o fecho do segredo do universo. Quando recito as frases, que emergem como um poema, estou me abrindo para que o divino me purifique e apague todos os programas que me impedem de estar aqui agora. O Dr. Hughlem disse que gostava da maneira como eu descrevi o método de limpeza do Ho'oponopono. Dizer que uma pessoa pegou um vírus é perfeito, comentou ele. É um programa que está no mundo e nós o pegamos. Quando alguém o tem e você o nota, você também passa a tê-lo. A ideia é assumir 100% a responsabilidade. Quando você se purifica, você purifica o programa de todas as pessoas. Ele fez uma pausa e acrescentou: mas existem muitos programas. Eles são como as ervas daninhas no zero. Para chegar ao limite zero, temos que fazer uma quantidade de limpezas muito maior do que vocês jamais poderiam imaginar. As mulheres pareceram entender, o que me deixou surpreso. Estávamos falando de conceitos desconcertantes e, no entanto, elas pareciam se identificar com eles. Não pude deixar de me perguntar se elas não estariam simplesmente entrando em sintonia com as vibrações do Dr. Hughlem de maneira semelhante a que um diapasão define um tom para tudo ao redor dele que é capaz de sentir a sua nota. O Dr. Hughlem e eu fomos dar uma volta. Foi um passeio de 800 metros no ar frio da manhã e um caminho poeirento de cascalho. Veados caminhávamos à nossa volta enquanto andávamos. Em um determinado momento, topamos com um grupo de cachorros que começaram a latir desesperadamente para nós, mas continuamos a conversar e andar. De repente, o Dr. Hughlem acenou para eles, como se para abençoá-los, e disse: "Nós amamos vocês." Os cachorros pararam de latir. "Tudo o que qualquer um de nós deseja é ser amado", declarou. "Você, eu, até mesmo os cachorros." Um cachorro pequeno que estava atrás dos outros ganiu levemente. Não pude deixar de pensar que ele estava dizendo "bem apropriado", ou talvez "obrigado", ou até mesmo "eu também te amo." As nossas conversas eram sempre estimulantes. Em determinado momento, o Dr. Hughlem me afetou profundamente quando explicou que a única escolha que temos na vida é fazer ou não a limpeza. Agimos sempre em função da memória ou da inspiração, explicou ele. Ponto final. Retruquei. Eu sempre disse às pessoas que ela tem a escolha de se basear ou não na inspiração. Isso é o livre-arbítrio. O divino envia uma mensagem e podemos agir ou não em função dela. Se o fizermos, tudo estará bem. Se não o fizermos, poderemos ter problemas.
A sua escolha é fazer ou não a limpeza, disse ele. Se você estiver purificado, quando a inspiração chega, você simplesmente age. Você não pensa no assunto. Se você pensar, você estará comparando a inspiração com alguma coisa, e essa coisa é a memória. Limpe a memória e você não tem escolha. Você tem apenas a inspiração e age de acordo com ela, sem pensar. Ela apenas existe. Uau! Esse discernimento realmente me abalou. Eu me senti mal pelo fato de já ter escrito e dito que a escolha é o livre-arbítrio, quando agora aprendi que o livre-arbítrio significa que ainda estamos emperrados na memória. Quando estamos no estado zero, não existe limite. Só fazemos o que existe para fazermos. Ponto final. É como se fizéssemos parte de uma grande sinfonia, explicou o Dr. Hughlem. Cada um de nós toca um instrumento. Eu também toco um. Os seus leitores tocam os deles. Nenhum é igual ao outro. Para que o concerto seja tocado e todos o apreciem, eles precisam tocar o instrumento deles e não o de outra pessoa. Nós nos metemos em apuros quando não pegamos o nosso instrumento ou achamos que o de outra pessoa é melhor. Isso é a memória. Comecei a perceber que o concerto tem ajudantes de palco, promotores e a equipe da limpeza. Todo mundo tem um papel. Também refleti a respeito das diferentes pessoas que conheci, que pareciam desconhecer totalmente o seu método individual de sucesso. Tomemos James Caan, por exemplo, o famoso ator do filme O Poderoso Chefão e da série Las Vegas de televisão. Estive pessoalmente com ele várias vezes. O seu estrelato é um mistério tanto para ele quanto para mim ou para você. Ele é um ator brilhante, até mesmo lendário. No entanto, tudo o que ele está fazendo é ser ele mesmo. Ele está desempenhando o seu papel no roteiro do universo. O mesmo poderia ser dito a meu respeito. Algumas pessoas que me conhecem agem como se eu fosse uma espécie de guru. Se elas me viram no filme O Segredo ou leram um dos meus livros, especialmente The Attractor Factor, acham que eu estou conectado a um canal de comunicação direto com Deus. A verdade é que estou apenas tocando o meu instrumento no concerto da vida. Quando você desempenha o seu papel e eu desempenho o meu, o mundo funciona. Os problemas surgem quando você tenta ser eu e eu tento ser você. Quem definiu todos esses papéis? Perguntei ao Dr. Hughlem. A divindade, respondeu ele. 0. Quando isso foi definido? Muito antes de você e eu termos surgido, até mesmo como uma ameba. Isso significa que o livre-arbítrio simplesmente não existe? Que estamos apenas emperrados nos nossos papéis? Você tem absoluto livre-arbítrio, respondeu o Dr. Hughlem. Você cria enquanto respira, mas para viver a partir do 0, você precisa abandonar todas as memórias para estar nesse ponto. Devo admitir que não compreendi completamente tudo isso, mas a parte que eu entendi era que a minha função é tocar o meu instrumento. Se eu tocá-lo, serei então uma peça do quebra-cabeça da vida que encontrou o seu lugar. Mas, se eu tentar me encaixar em outra área do tabuleiro, isso não vai ser possível e a imagem ficará incorreta. A sua mente consciente tentará compreender tudo isso, esclareceu o Dr. Hughlem, mas a sua mente consciente percebe apenas 15 informações, enquanto 15 milhões delas têm lugar o tempo todo. A sua mente consciente não tem a menor ideia do que está acontecendo. Essa não foi uma declaração muito confortante, pelo menos não para a minha mente consciente. Como mencionei anteriormente, ministrei certa vez um seminário que se chamou The Secret of Money. Eu disse a todos os presentes que eles teriam dinheiro se fizessem uma limpeza. Se eles estavam duros, é porque não estavam purificados. Contei ao Dr. Hughlem o que tinha feito, e ele concordou. As memórias podem manter o dinheiro afastado, disse ele. Se você estiver purificado em relação ao dinheiro, você o terá. O universo dará a você e você o aceitará. São as memórias que se repetem que o mantêm afastado de você ou que impedem você de vê-lo. Como posso me purificar? Repetindo o eu te amo o tempo todo? Eu digo isso para o dinheiro? Você pode amar o dinheiro, mas é melhor dizê-lo para o divino. Quando você está em 0, você não tem limite e até mesmo o dinheiro pode vir até você. Mas quando você está na memória, você o impede de se aproximar. O dinheiro está cercado de memórias. À medida que você faz uma limpeza nelas, elas são purificadas para todo mundo. Fomos a uma lanchonete e pedimos café. Quando chegamos, o lugar estava tranquilo, mas aos poucos as pessoas começaram a entrar e o local ficou mais movimentado e barulhento. A energia aumentou.
Você percebeu? Perguntou o Dr. Hewlett. O lugar está agitado, respondi. As pessoas parecem mais felizes. Viemos para cá e trouxemos o nosso eu mais limpo, e o lugar está sentindo isso, comentou o Dr. Hewlett. Ele me falou a respeito dos restaurantes que frequentava na Europa. As vendas estavam fracas, mas depois que ele visitava os locais, os negócios melhoravam. Ele experimentou fazer isso em diferentes lugares para ver se a mesma coisa acontecia e constatou que sim. Ele se dirigiu então ao dono de um restaurante e perguntou: se nos sentarmos aqui e o seu negócio melhorar, você nos dará de graça uma refeição? O proprietário concordou. O Dr. Hewlett frequentemente conseguia comer de graça apenas por existir. Reparei que ele dava livremente o seu dinheiro. Fomos a uma pequena loja. Ele comprou algumas peças de vitral para os amigos. Em seguida, ele jogou uma nota de $20 sobre o balcão e disse: e isso é para você. O balconista ficou naturalmente surpreso. O Dr. Hewlett acrescentou: é apenas dinheiro. Mais tarde, em um restaurante, dei uma gorjeta enorme para a garçonete. Ela ficou olhando boquiaberta. Não posso aceitar isso, retrucou ela. Claro que pode, repliquei. Mais tarde ainda, tive a ideia de lançar um produto que tive certeza que iria me fazer ganhar muito dinheiro. O Dr. Hewlett ressaltou o seguinte: o universo recompensou a sua generosidade. Você deu, de modo que ele está retribuindo. Ele lhe ofereceu essa inspiração. Se você não tivesse sido generoso, ele não o estaria sendo agora. E ali estava o verdadeiro segredo do dinheiro. Nós, americanos, nos esquecemos de que isso está escrito no nosso dinheiro. Em Deus confiamos, comentou o Dr. Hewlett. Nós imprimimos a frase, mas não acreditamos nela. Em determinado momento, o Dr. Hewlett me perguntou a respeito da empresa de produtos alimentícios que eu criara com um médico e um nutricionista. Nós a criamos para comercializar um produto natural para baixar o colesterol que chamamos de Cardio Secret. O Dr. Hewlett tinha conversado comigo havia algum tempo a respeito do nome do produto e da natureza da empresa. Ele estava curioso para saber como as coisas estavam indo. Na verdade, as coisas estão em suspenso no momento, respondi. Contratei um advogado para examinar o nosso site e as nossas embalagens, e estamos esperando um contato dele. No entanto, por ter trabalhado com esse produto, tive a ideia de produzir outro ainda mais interessante, uma coisa que eu chamo de Fit a Rita. Prossegui explicando que Fit a Rita é uma mistura natural de margarita. Obtive a ideia de fabricá-la certa vez em que tinha saído para beber com amigos. Eu estava participando de mais um concurso de fisiculturismo na ocasião, de modo que tomar uma margarita era uma coisa rara e especial para mim. Enquanto bebia, eu disse o seguinte: na verdade, o que precisamos é de uma margarita para os fisiculturistas. Assim que terminei a frase, tive certeza de que a ideia era boa. Estou feliz por você, Joseph, comentou o Dr. Hewlett. Você não estava apegado ao primeiro produto nem querendo que as coisas saíssem da maneira como você queria, de modo que o divino lhe concedeu uma nova ideia lucrativa. Muitas pessoas se fixam em uma ideia e tentam forçá-la a se encaixar nas suas expectativas, mas elas estão, na verdade, bloqueando a riqueza que desejam receber. Estou feliz por você, Joseph, muito feliz. É claro que ele está certo. Enquanto eu permanecer aberto às ideias do divino, elas continuarão a chegar. Além do produto Fit a Rita, também recebi a ideia que deveria fabricar suportes de limpeza. São suportes que você coloca debaixo da comida para purificá-la antes de comer. Mas as ideias não pararam por aí. O Dr. Hewlett também teve uma. Nunca vi um site que fizesse uma limpeza nas pessoas enquanto elas estão sentadas olhando para a tela, observou o Dr. Hewlett. Vamos fazer dessa maneira o nosso site do livro. Quando as pessoas navegarem nele, estarão sendo purificadas pelo que introduzimos nele. Fizemos exatamente isso também. Não existe um fim para a quantidade de ideias e dinheiro que você pode receber quando abandona sua necessidade e deixa que tudo venha para você. O segredo, como sempre, é apenas continuar a purificar, purificar, purificar. O que os terapeutas devem fazer quando atendem os clientes? Perguntei, desejoso de investigar métodos específicos para ajudar a curar as pessoas. Simplesmente amá-las, respondeu o Dr. Hewlett. Mas e se uma pessoa nos procura porque estava traumatizada em algum momento e ainda não conseguiu superar o problema? Perguntei com a intenção de encurralar o Dr. Hewlett e obrigá-lo a me fornecer um método que eu pudesse utilizar. Tudo o que as pessoas desejam é ser amadas, replicou ele. Não é o que você quer? O que você diz é irrelevante, desde que você ame a pessoa. Então eu poderia ser junguiano, freudiano, reikiano ou qualquer outra coisa?
Isso não tem importância, enfatizou o Dr. Hewlett. O que interessa é que você ame a pessoa porque ela é uma parte de você, e o fato de você amá-la ajudará a apagar, limpar e purificar o programa que foi ativado na vida dela. Eu não estava conformado com aquela resposta, embora entendesse o que ele estava querendo dizer. Mas e se uma pessoa for comprovadamente maluca? Uma mulher considerada esquizofrênica me procurou certa vez, começou ele. Pedi a ela que me contasse a sua história. É importante que você entenda que o verdadeiro problema não tem nada a ver com o que essa pessoa ou qualquer outra me conte. A história delas é a maneira como elas conscientemente interpretam os eventos. O que está realmente acontecendo não está ao alcance da consciência delas. No entanto, o ponto de partida é ouvir a história. O que ela disse? Ela contou a sua história e eu ouvi. Enquanto ela falava, eu repetia mentalmente sem cessar para o divino: eu te amo, confiante de que o que precisava ser purificado seria purificado. Em determinado momento, ela me disse o nome todo dela, que era um daqueles nomes escritos com um hífen. O nome dividido cria uma personalidade dividida. Ela precisava assumir o seu nome de nascimento. Você pediu a ela que mudasse legalmente de nome? Ela não precisou chegar a esse ponto, explicou o Dr. Hewlett. Ao dizer a si mesmo seu nome em uma única palavra, ela começou a relaxar e se sentir completa novamente. Mas o que fez a diferença para ela? A mudança de nome ou você dizer eu te amo? Quem sabe? Mas eu quero saber, repliquei. Iniciei um programa de coaching de milagres e quero ter certeza de que meus coaches estão dizendo e fazendo a coisa certa para que realmente possam ajudar as pessoas. Ele prosseguiu explicando que os terapeutas acham que estão aqui para ajudar ou salvar as pessoas. No entanto, a função deles na realidade é curar a si mesmos do programa que vem nos pacientes. À medida que essas memórias são canceladas no terapeuta, elas vão sendo canceladas no paciente. Não importa o que você ou seus coaches possam dizer ou fazer, desde que continuem a amar a pessoa com quem estão, explicou ele novamente. Lembre-se de que a pessoa que você vê no espelho é você. Você compartilha a experiência dela. Faça uma limpeza no programa compartilhado e vocês dois ficarão bem. Mas como? Eu te amo, respondeu o Dr. Hewlett. Estou começando a sentir um tema aqui. Venho tentando descobrir como o mundo funciona desde que eu tinha idade suficiente para ler livros infantis e depois histórias em quadrinhos. Super-Homem, The Flash eram fáceis de entender. Hoje, preciso lidar com a ciência, a religião, a psicologia e a filosofia, bem como as minhas próprias divagações mentais. Quando acho que estou conseguindo lidar com as coisas, surge outro livro para perturbar a minha visão de mundo. Dessa vez eu estava lendo A Consciência Fala, quando comecei a ter dor de cabeça. Se eu tivesse que resumir a mensagem do livro nas palavras de um homem confuso por estar lendo-o, eu diria que nada que fazemos tem origem no livre-arbítrio. Tudo está sendo instigado através de nós. Achamos que somos os atores conscientes. Estamos errados. Essa é a conversa do nosso ego. De certa forma, somos marionetes e o divino é a energia que existe em nós e nos dirige. Imagine agora o seguinte: sou o cara que escreveu The Attractor Factor, um livro que explica um processo de 5 passos por meio dos quais você pode ter, fazer ou ser qualquer coisa que deseje. Eu e outras pessoas usamos o método para atrair tudo o que é possível, como riqueza, carros, cônjuges, saúde, empregos e qualquer outra coisa que você escolha. Tudo consiste em declarar a nossa intenção e depois agir em função do que acontece ou irrompe dentro de nós para fazer com que ela se manifeste. Em resumo, nós somos o títereiro e o mundo é a nossa marionete. Então, como eu encaixo essas duas filosofias aparentemente conflitantes na minha cabeça sem ficar maluco? Acho que a coisa funciona da seguinte maneira. Em primeiro lugar, estamos vivendo em um mundo acionado pelas convicções. Independente daquilo que você acredita, essa convicção funcionará. De qualquer forma, levará você até o fim do seu dia. Ela moldará suas experiências e as transformará em ideias que fazem sentido para você. E quando alguma coisa acontece que não parece combinar com o seu sistema de visão de mundo, crenças, você encontrará uma maneira de racionalizá-la e obrigá-la a se encaixar no que você quer. Ou então, você toma um tranquilizante. Em segundo lugar, não consigo deixar de me perguntar se as duas filosofias estão certas. Nós somos a marionete e o titereiro, mas isso só funciona quando desimpedimos o nosso próprio caminho. É a nossa mente que nos faz beber demais, comer demais, nos divertir, roubar, mentir e até mesmo passar tempo demais nos preocupando com a maneira como o mundo funciona.
A nossa mente atrapalha o fluxo natural das coisas. A nossa mente sabe que está condenada e não consegue suportar essa ideia, de modo que constrói vícios que fazem com que ela se sinta bem e que podem ajudá-la a sobreviver. Na realidade, seja lá o que isso for, a sua mente é a interferência que impede que você experimente a bem-aventurança deste momento. Se é este o caso, então todas as técnicas de purificação que menciono no terceiro passo em The Attractor Factor estão presentes para ajudá-lo a retirar a interferência do plano divino. Por exemplo, quando você usa um método como a técnica da liberdade emocional, a abordagem de expulsar aos poucos as dificuldades da vida, você dissolve os problemas que o estão perturbando. Mas e depois? O que acontece? Depois você toma uma medida positiva. Bem, você não ia tomar essa medida positiva de qualquer maneira? Não foi por esse motivo que você soube que havia um problema para início de conversa? Em outras palavras, a cutucada para que você entrasse em ação foi enviada para você pelo divino, e a ansiedade que você sentiu em relação à ação foi a interferência. Elimine a interferência e você voltará a ser um só com o divino, o que significa que você é novamente a marionete e o titereiro. Vou então tentar resumir o que faz sentido para mim, pelo menos hoje. Você chegou ao mundo com um dom. Você pode saber de imediato qual ele é ou não. Você pode nem mesmo saber agora qual dom é esse. Em algum momento você o sentirá dentro de você. A sua mente irá avaliá-lo. Se ela considerá-lo nocivo, você irá procurar a terapia, ou métodos, drogas ou vícios para lidar com ele, escondê-lo, resolvê-lo, libertá-lo ou aceitá-lo. Mas depois que você remover essa interferência que o está impedindo de agir em função do seu dom, você agirá de acordo com ele. Em resumo, você será a marionete do divino, mas será o titereiro da sua vida. A escolha é seguir ou não a corrente. Isso é o livre-arbítrio. Algumas pessoas o chamam de livre não-arbítrio, porque a sua verdadeira decisão é agir ou não em função ao impulso. Mesmo o grande apresentador e profissional de marketing Barnum, a respeito de quem escrevi no meu livro, sabia disso. Ele entrou em ação, fez as coisas em grande escala, mas ele estava sempre obedecendo a uma ordem mais elevada. A sua lápide exibe a seguinte frase: que seja feita a tua vontade, não a minha. Ele agia em função das suas ideias sem interferência da mente e deixava que os resultados fossem o que fossem, confiante de que tudo fazia parte de uma realidade mais abrangente. Ele era capaz de entregar os pontos enquanto agia. E esse é o quinto passo do meu livro The Attractor Factor. Hoje eu entendi o mundo, eu acho. Amanhã não tenho tanta certeza. Sinto saudade das histórias em quadrinhos. Todo mundo tem um dom, comentou o Dr. Hugh Lehman em um dos nossos passeios. E Tiger Woods? Perguntei sabendo a resposta, mas querendo fazer uma pergunta mais profunda. Ele está desempenhando o seu papel no drama divino. Mas e quando ele começar a ensinar outras pessoas a jogar golfe? Ele nunca será bem-sucedido, afirmou o Dr. Hugh Lehman. O papel dele é jogar golfe e não ensinar os outros a jogar golfe. Esse é o papel de outra pessoa. Cada um de nós tem a sua função. Até mesmo o porteiro? Claro, existem porteiros e lixeiros que adoram o que fazem, retrucou ele. Você não pensa assim porque está imaginando como seria desempenhar a função deles, mas eles tampouco são capazes de desempenhar a sua. A ideia é não resistir ao seu papel. Eu poderia desejar ser um compositor, um ator, um fisiculturista ou um escritor, e talvez pudesse até mesmo me tornar muito competente em compor músicas, em representar, em me exercitar ou em escrever romances. Mas o meu papel é o de inspirador. Escrevo livros para despertar as pessoas, ou, para ser mais exato, para despertar a mim mesmo. À medida que eu me desperto, desperto você.